Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde, internautas, comunidade da PAMEC. Hoje, dia 16 do 6, né, de junho, 18 horas, edição número 1567. E aí, Rafael, tudo bem com você, não? Tudo bom, meu amigo. Na luta de sempre, e você? Eu estou só sofrendo um pouquinho com a nossa seleção, mas vamos embora, vamos em frente. Falando de seleção, o que você acha? Qual a expectativa? Eu estou achando que primeiro a gente deve, digamos assim, entender o que está acontecendo na Copa, né? Outro dia até publiquei alguma coisa nisso aí, que já não existe mais seleções ingênuas na Copa do Mundo. Então a gente tem que ter cuidado com o que vai jogar. E segundo, botar um time ofensivo. O Brasil não sabe jogar esse jogo morno, né? O Brasil só é time de jogar para frente, de fazer gol, de ganhar jogo, assustar o adversário. Tem jogador lá para isso. Acho que o Ancelotti vai dar um jeitinho e vai conseguir arrumar e o próximo jogo para o Haiti vai estar melhor. É a minha esperança, né? Senão a gente já pode começar a recolher e vir embora. Eu acho que o importante agora acabou, acho que acabou 2-0 para a França. A França, no primeiro tempo, eu vou te falar, tiveram sorte de não levar gols, né? E tiveram chance. O Senegal teve chance, né? Ali é uma rivalidade, né? A gente tem que saber que a França colonizou, né, o Senegal, né? Então tem uma certa rivalidade. Então, agora, no segundo tempo, a França detonou 2-0, né? Pelo menos até quando eu vim para cá, estava 2-0, né? É natural. É isso aí. Vamos. Acho que a coisa. 15 minutos no depois início, começa a ter mais sempre dificuldade. tem alguma coisa para se ter. Com certeza. É isso aí. Bom, e hoje nós vamos tratar aqui, muito bem colocado, o Rafael, as 12 dicas de ouro para gestores condominiais enfrentarem ou prevenirem conflitos. Muito importante aí, inclusive tem aí o slides aí que a gente vai passar agora. Opa, estou tentando aqui mudar aqui. Deixa eu ver só. Ótimo. Vamos nessa então, não? Vamos embora. Vamos colocar aqui. Eu acho que é essa primeira. Isso. Olha só, o que é importante para a gente, para o nosso estudo aqui, para a nossa audiência, né, que estão assistindo agora ao vivo, então vão assistir depois. Tudo isso aqui é baseado no estudo, né, daquelas técnicas de mediação para gestores condominiais, aquela que a gente vem apresentando no início do ano. Essas dicas de ouro que eu estou trazendo aqui hoje, elas têm a percepção segundo a visão da prática da mediação, em especial da mediação condominial, né? No sentido de a gente avançar um pouco, desenvolver um pouco as nossas capacidades como gestores condominiais. Naturalmente, se alguém for assistir outros vídeos muito bons que nós temos aqui no canal APAMEC e também em outros canais que estão aí na internet, a gente vai encontrar outros tipos de dicas, como assim, manutenção preventiva, ter uma equipe de plantão para determinados assuntos, uma boa relação com vizinhança, no sentido de evitar problemas com o prédio ao lado, estacionamento de garagem, essas coisas todas, né? Mas aqui a gente tem a percepção do ponto de vista da mediação condominial, como o mediador enxerga isso, como ele pode orientar o síndico, o gestor condominial e trazer para o próprio
profissional, lá no momento da dificuldade que ele estiver enfrentando, né, o que ele deseja prevenir, que ele procure seguir essas dicas aí que realmente vão ajudá-los muito, né? A primeira delas é a clássica de qualquer princípio de mediação ou de qualquer forma de gestão, né? Em qualquer ambiente, é escutativo, né? Eu ouvi as partes. Se a gente não ouve, a gente não sabe o que o outro quer, o que o outro deseja, qual é a necessidade que está ali. Então, talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano é parar para ouvir, né? Então, à medida que a gente consegue desenvolver essa capacidade, a gente avançou 50% da nossa eficiência ou eficácia na gestão condominial, né? Eu trago também a segunda dica de ouro, é conhecer os direitos e deveres, limites do síndico e dos moradores, né? Isso é um ponto é uma linha tênue entre um e outro, porque muitas vezes o síndico acha que pode um pouquinho mais e que não pode, o morador acha que tem mais direito que, na verdade, não tem, porque ele ouviu falar, porque ele sabe que no prédio do vizinho aconteceu, do amigo, do irmão. E, na verdade, conhecer isso, conhecer os direitos, deveres e limites das partes, né, sejam síndicos e moradores, e também terceiros, se for o caso que estiver envolvido, né, isso é indispensável para a gente estabelecer as bases de trabalho, né, seja do ponto de vista legal, né, em que vai envolver algum tipo de ação, né, ou como também da questão ética. A gente não pode, como gestor condominial, exigir mais do que pode, nem, por outro lado, o morador pode exigir mais do que ele tem direito. Então, essa linha a gente tem que determinar. O gestor condominial tem que saber qual é essa linha. Ele sabendo qual é essa linha, ele pode trabalhar, se defender, se projetar em cima de qualquer ação que ele tem que tomar, e, ao mesmo tempo, ele pode também passar instruções aos moradores, né? Para que eles não fiquem numa situação de dificuldade em relação a isso. Também a terceira dica é bem clássica, né? É que a gente deve não levantar a voz e sim melhorar os argumentos, né? É comum a gente querer falar mais alto porque é síndico, levantar a voz não é só no sentido do som da nossa voz, né? É levantar a voz até no sentido da autoridade que a gente eventualmente acha que tem, né? Então, levantar a voz significa, sobretudo, que a gente deve procurar buscar os melhores argumentos para contrariar qualquer situação de litígio ou qualquer situação de dificuldade que a gente tenha numa argumentação. Ou seja, a gente não pode argumentar com o vizinho que a gente está buscando a conciliação ou entendimento, pelo menos, né? Levantando a voz, falando mais alto, em outras palavras, dando carteirada também, porque é síndico, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre, né? Não levantar a voz no sentido da voz mesmo, do som, como também da autoridade. Vamos sempre melhorar os argumentos, né? A quarta dica também... Rafael, um segundinho só, deixa eu só registrar aqui. Opa! Deixa eu só registrar aqui. O Carlos aqui, o Carlos Eduardo, boa noite, bem-vindo. O José Carlos Monteiro também, boa noite, bem-vindo. Né? São bons amigos. Então, está registrado aí. Pode continuar. Obrigado. Abraço ao Carlos, abraço ao João Carlos, são colegas e amigos, né? Que sempre estão conosco aí e nos prestigiam sempre, né? Maravilha. Então, voltando lá à nossa dica número 4, a gente fala do equilíbrio entre a razão e a emoção, né? A razão tem a ver com as regras do condomínio que a gente tem que seguir. E a emoção é aquele entendimento, né?
Então, muitas vezes, o síndico tem aquela dificuldade, o gestor tem aquela dificuldade, né, de buscar, primeiramente, esse equilíbrio dentro dele. Né? Quantas vezes a gente vê uma situação que a gente gostaria de agir até com uma certa precipitação, né? Deixando que a emoção supere aquela regra que a gente tem que seguir. Né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Também é difícil, a gente entende, e isso na vida também é difícil, que dirá numa gestão condominial em que o gestor está sempre sendo bombardeado o tempo todo, e as partes que estão em conflito também bombardeiam o gestor. Né? Então, ele sofre, digamos, ataque por todos os lados. Né? E aí tem uma frase que eu gosto sempre de colocar, que é: o síndico não é terapeuta. Ou seja, se alguém tem alguma dificuldade, naquele momento está passando por não sei, por algum desequilíbrio, alguma coisa nessa área, né? É bom lembrar que não vai resolver brigando com o síndico, não vai resolver brigando com o vizinho. Né? O morador também tem que buscar um pouco essa questão da razão e da emoção. Se está com dificuldade, para, respira, conversa amanhã. Eu mesmo aqui, como morador, já tive problemas aqui com os vizinhos que eu fiquei, às vezes, uma semana buscando um jeito de me aproximar dele para conversar. Porque se eu fosse conversar do jeito que eu gostaria, né, a gente poderia ser mal interpretado até, né, achando que a gente está querendo alguma coisa que é injusta. Né? E nessa questão do síndico não ser um terapeuta, eu sempre recomendo o síndico e o gestor, por mais que ele esteja a serviço do condomínio, ele não está ali, não é obrigado a suportar os estados de ânimo dos moradores, em especial aqueles mais desrespeitosos. Né? E muitas vezes, eu nem queria receber nenhum elogio, nenhum cumprimento de morador, que é coisa boa, para justamente também evitar que em algum momento a pessoa, com alguma dificuldade naquele instante, viesse ser grosseiro comigo. Né? Então, eu procurei manter a distância, né? Que é o que a gente sempre recomenda. Mantenha uma distância, que a gente vai ver isso mais adiante. Também a quinta dica, trazendo aqui, é dar a gestão por exemplos e não por opiniões, né? Mantendo uma distância inteligente do problema, equidistante dos conflitos e dos moradores. Ou seja, na minha concepção, o exemplo é a melhor forma de se ensinar. Porque sempre que você vai exigir de alguma coisa de alguém, esse alguém vai te perguntar se você faz isso. A gente vê isso todo dia, né? Cobramos de jogador de futebol aí na Copa, né? Cobramos dos políticos, cobramos dos vizinhos, dos parentes, e aí a pessoa pergunta: e você está fazendo isso? Não, opa, então você também fica um pouquinho, digamos, afastado daquilo que você está pregando. Então, o ideal é que se tenha uma gestão, por exemplo. Então, o síndico respeita os horários, o síndico respeita a garagem, o síndico não faz nenhuma obra no apartamento dele fora de horário porque ele é síndico, né? Ele não beneficia uma pessoa mais próxima em detrimento da outra. Né? Mas a minha opinião, isso, tadinho, é um velhinho que mora lá no quinto andar, então o zelador podia levar. Não, o zelador não pode levar. Né? Se está combinado que não pode, não pode. Então a gente arranja um outro jeito de levar. Ou então alguém fica ali na portaria enquanto o zelador vai lá. Então a gente tem que ter soluções, exemplos, para que as pessoas não achem que se pode fazer de qualquer maneira sem ter uma lógica naquilo que a gente faz. A inteligência e a equidistância, nesse momento, são muito importantes para que o gestor condominial consiga passar por esse momento com mais tranquilidade. Né? Outra dica, que parece óbvia, mas muitas vezes o gestor esquece,
é trabalhar com propostas possíveis e viáveis, no sentido prático e com foco. Então, se a gente tem um conflito, né, se a gente tem um problema para resolver, não adianta a gente criar uma proposta que não vai dar certo. Né? Então, nós temos um exemplo claro: nós temos uma piscina que está, digamos, com um problema no verão que toda hora precisa ligar a bomba. A bomba está velha, já não está dando fluxo. Então, o que a gente vai fazer? Então, tem que avisar, pessoal, olha só, a minha proposta é que a gente troque a bomba. Vai custar tanto, vai levar tanto tempo para consertar, para adaptar, para mexer com a água, etc. Ah, não, isso aí vai terminar o verão, a gente não usou a piscina. Então, nesse período, vamos usar a piscina, usando a bomba mais vezes, deixando a pessoa aqui de plantão para eventualmente tiver um problema com a bomba. Depois que passar, inclusive a gente tiver talvez mais alternativas de profissionais para cuidar, que no verão eles somem, né? A gente cuida. Ou alguma coisa ligada à garagem. A pessoa tem um carro grande na garagem que não cabe na vaga dele. Como é que você vai resolver isso? Vai mandar a pessoa vender o carro para comprar um menor? Às vezes não dá para fazer isso, então combina. Quem sabe ele pode parar em outro lugar, troca com alguém. Enfim, tem que ter um sentido prático e um foco para resolver aquele problema. Não adianta querer fazer as coisas de uma forma muito assim, sem uma certeza que aquilo possa dar certo. Não estou dizendo que tudo vai dar certo, mas a gente tem que ter a ideia de que, na medida que a gente trabalha com propostas viáveis, né, com foco no sentido prático do dia a dia, que aquilo vai dar certo, normalmente esses conflitos tendem a desaparecer ou serem, no mínimo, suportáveis pelas pessoas que estão envolvidas com isso. Né? Então, essas são as 6 primeiras aqui. O que você está achando aí, Iglesias? Eu deixei você completar 6, depois nós temos mais 6 aí, pessoal. É 12 dicas de ouro. Olha, é essencial, né? Porque escuta ativa, pô, se você não ouvir o teu condomínio, as pessoas, seus condôminos, independente se você é síndico profissional ou não, né, fica difícil. E escutar mesmo, escuta ativa, escutar, ver, analisar, conversar, entendeu? Você não vai conseguir fazer uma boa gestão. Essa que é a realidade, né? Obviamente, não levantar a voz é importante. Parece que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes não é tão óbvio assim, né? E conhecer, né? Conhecer os direitos, né? Os deveres, porque muitas vezes você tem que chegar como síndico e você fala, olha, pessoal, não é bem assim. Que às vezes o próprio condomínio também começa a achar que tem mais direitos e não tem nenhuma obrigação, né? Então, calma aí, né? Vamos ver, olha, vamos analisar o que diz o regulamento interno, o que diz a convenção do condomínio. Quer dizer, muitas vezes é muito fácil ser resolvido. Agora, você precisa ter conhecimento, né? Equilíbrio, eu acho que hoje é fundamental em tudo, né? Se você não tiver equilíbrio, a coisa não caminha, né? Boa. Gestão, por exemplo, é fantástico, é isso aí. Né? A gestão, por exemplo, é fantástico. E trabalhar é aquele negócio, sempre está surgindo Rafael, internautas aqui que estão ao vivo aqui, aqueles que vão assistir em outros horários. Trabalhar com propostas possíveis. Né? Eu até estava conversando aqui, né, o Rafael, nos bastidores, né? Quando aqui teve aí, aqui em São Paulo, teve 2 apagões e que a gente não foi atingido, né? Aqui o meu condomínio não foi atingido. Mas ficou aí, até o shopping ficou 4 dias fechado. 4 dias foi fechado. Faz o quê? Uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Então, pessoal, não, vamos já instalar um gerador. E o pessoal não tinha ideia nenhuma. Eu tinha uma ideia porque eu tinha feito
eu tinha feito uma entrevista com o pessoal de gerador, eu tinha ideia. Falei assim, você sabe quanto custa isso aí? Não. Aí quando você dá o valor, né, o pessoal caiu para trás. Pô, então é o seguinte, tem que fazer isso, que é importante, nós temos que fazer o quê? Um caixa, um fundo de reserva para o gerador. E não é passe de mágico. Então vamos fazer para amanhã. Não, pô. Claro, tem casos que vai ter que fazer para amanhã, mas não era o caso, né? Então, e uma coisa, até depois esqueceram esse detalhe, né? Então, precisa ver o que é possível ou não. Se não for possível naquele momento, não é o fim do mundo. Começa a planejar para ser feito. Entendeu? A gente não pode ser muito imediatista também. Claro que tem coisa que tem que fazer de imediato, óbvio. Tem uma coisa urgente, fazer de imediato. A gente sabe disso. Né? Quem foi síndico sabe que é isso. Agora, tem coisa que tem que ser planejado, né? Para ser opção, né? Por exemplo, você trouxe aí essa questão, né? E aí eu faço aqui uma combinação da dica número 4 com a 6, né? Do equilíbrio com trabalhar com propostas possíveis, né? Dentro dessa conjectura que você trouxe do custo de gerador, a gente também traz o que está sendo bem discutido aí, que é a questão do carregamento dos carros elétricos dentro das garagens. Né? Então, tem que ter equilíbrio entre razão e emoção. Claro, quem é que não quer chegar em casa tranquilão e carregar o seu carro de manhã, sair, tudo beleza? Mas, às vezes, não dá. A gente tem que buscar as regras, a gente tem que buscar as questões técnicas. Né? Cada dia que passa, a gente está vendo aí o Corpo de Bombeiro, principalmente, né? Trazendo as normas, adaptando, trazendo explicações do que pode e que não pode, vídeos a 3x2 aí nas redes sociais de exemplo de sucesso, de fracasso nessa hora. Então, a gente está misturando um pouco desse equilíbrio de razão com emoção, com trabalhar com propostas possíveis e viáveis. No meu prédio, hoje, eu digo que é inviável colocar sistema de carregamento de carro elétrico pela configuração dele. No outro prédio que eu tenho um imóvel, no Rio de Janeiro, foi possível colocar. Então, eu consigo viver as duas condições, né, em que um foi possível e o outro não foi. Né? A proposta era viável, era possível, tinha até um sentido prático. Aqui, atualmente, é mais difícil. Não estou dizendo que não faça. Pode até ser que, depois, com alguma modificação, que a razão tem que prevalecer, dizer, pessoal, quanto é que vai custar isso? Né? Estamos dispostos a pagar? Né? Aí é que começa o gestor poder aplicar todas essas dicas. Né? Você está falando de carro elétrico. Também fizemos já também uma entrevista aí com 1 hora aí, empresa do mercado, né? Isso faz o quê? 1 ano atrás, mais ou menos 1 ano atrás, né? Um pouquinho mais aí. Outro caso. Agora, muitas vezes, o que acontece? O indivíduo, aí já aconteceu aqui no nosso prédio, né? Alguém perguntou aqui: olha, vem cá, eu quero instalar eu vou instalar um carregador. Calma aí. O indivíduo novo que chegou no condomínio, calma aí, não é assim colocar. Né? Mas eu quero. Bom, espera um pouquinho. Antes de você comprar, você acabou de comprar um apartamento. Né? Então, verifique se tem ou não. Né? Isso não quer dizer que não vai nunca ser feito. Não é isso. Mas não é assim, eu vou colocar. Porque ali vai ter o quê? O risco para as pessoas, para os outros condôminos. Né? E a gente sabe que acontece isso aí. Então, tem que fazer planejamento, tem que fazer o quê? O custo da instalação, né? da instalação dos carregamentos, né? E ver qual é o melhor sistema, se adaptar ao condomínio, né? Então, e aí, obviamente, você tem o conhecimento do direito da lei, você fala assim, olha, você comprou agora e você tinha um carro elétrico, por que se você não verificou que no teu condomínio que você acabou de comprar não tinha carregamento? Mas isso é argumentar, esse é argumento. Então, você precisa conhecer também.
né? Isso é argumento, né? E aí até a pessoa desistiu, não, tudo bem, e vida que segue, né? E nessa hora, sabe, Iglesias, a gente tem que sair um pouquinho também da gestão condominial pura e simples também, para dar digamos assim, um pitacozinho na questão da gestão das vendas, né, e das imobiliárias para os clientes, né? Porque muitas vezes essas informações não estão nem disponíveis. Às vezes o corretor quer vender e não sabe, alguém não informou. Então é importante também que essas informações circulem para a pessoa que vai fazer um investimento saiba que pelo daquele prédio isso não é possível. Pode até ser um fator de mudança de opção, né? Para algumas pessoas isso é importante, para outros não é, né? Tem gente que gosta de morar, que quer comprar um terreno na praia a 100 metros da areia. Tem gente que quer comprar uma quadra para não pegar maresia. Tudo depende É, daquilo que você deseja, não é? Mas você está na praia do mesmo jeito e vai ser atendido do mesmo jeito e vai curtir o verão do mesmo jeito, né? perfeito. Estou passando para o próximo aí. Opa, vamos lá. O próximo bloco aí. Olha lá. Então a gente tem a sétima dica, que são as conversas individuais que a gente chama de cálculos, né? Na mediação a gente chama de cálculos, né? Que é aquela conversa individualizada que a gente escuta só aquela parte para entender melhor o que ela deseja, né? É uma ferramenta de gestão importante, porque, em especial um condomínio, que é um ambiente que se gera, digamos assim, um nível grande de ruído, né? Para a gente não usar a expressão fofoca, né? Vamos dizer nível de ruído, né? Sempre ter uma conversa em separado, não sei, pode dentro do condomínio ou numa área reservada, mais afastada, né? Mantém essa privacidade, né? Essas conversas nem precisam ser divulgadas, mas que o gestor conheça o problema primeiro. Que muitas vezes o próprio morador ou um terceirizado, né, se for um zelador, uma pessoa da limpeza, um jardineiro, né, eles não querem se expor. Eles confiam no gestor, mas não querem se expor, né? Então, o gestor, de antemão, já sabe como aquela situação está acontecendo, a percepção dele na questão da escuta ativa, né? E vai buscando compreender e caminhar no sentido de que, no momento que ele tem aquela informação, ele possa utilizá-la de forma construtiva na próxima conversa que tiver com a outra parte que também faz parte do conflito. Certo? A Perfeito. oitava dica. Essas conversas individuais é muito, né, que é o Caucus, é muito importante, pessoal. Acho que em tudo, hein? Em tudo. No condomínio também é coisa, porque muitas vezes você tem algum conflito, ou você julga que você tem algum conflito com o seu vizinho, né? E muitas vezes não é bem assim, né? Quer dizer, sabe, às vezes não é tão como você está vendo uma situação, né? E muitas vezes e às vezes é muito mais grave. Então, a mediação aí para os gestores condominiais é importante, é fundamental, né? Saber, conversa, é conversando que se entende, né? E aí, exatamente. Numa individual, você começa a ver, isso aqui, o tratamento tem que ser outro, né? Tem que ser tomado alguma atitude mais efetiva, né? E o Caucus também, sabe, ela oferece uma oportunidade sobre aquele conceito que a gente escuta com frequência, né, de que a gente deve elogiar em público, né, e orientar no privado, né? Então, se a gente tem um bom funcionário, tem um bom morador, tem uma pessoa que se integra bem com o condomínio, né, que está passando por uma dificuldade que ele quer resolver com o outro, né? Então, se a gente, de repente, no privado, pode até orientá-lo no sentido de que ele pode estar com aquele caso anterior que a gente falou das questões
dos direitos e deveres dos condôminos e do condomínio e do síndico, né? Dizer a ele, olha, acredite, por incrível que pareça, o vizinho está dentro do direito dele. Uma reclamação que a gente fizer nesse sentido poderá não surtir efeito. Ou dizer, você tem razão, ele está abusando, ou seja, ele está fora dos direitos que ele tem. Mas isso, conversado em privado, né, depois permite até que o grupo, ao solucionar aquele conflito, todos sejam elogiados em público. Dizer, olha só, fulano e ciclano, o 104 com 308 resolveram o problema. Poxa, olha só que bom. Todos nós tivemos essa possibilidade de entendimento, né, e solução do conflito que estava aqui dentro do nosso condomínio, né, que tem a ver também com essa questão da dica número 8, que é a ampliação das ideias, da ideia consciente, né, do valor da harmonia e da convivência pacífica no ambiente condominial. Isso é uma coisa que tem um valor extraordinário. A gente ter a tranquilidade que mora num lugar pacífico, que naturalmente sempre haverá conflito, né? Mas que não é uma coisa agressiva, que as pessoas se suportam bem, que conseguem ter boa convivência. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de ideia consciente, a gente não fala da ideia do conhecimento, que conhecer todo mundo conhece, todo mundo sabe. Mas a gente tem que elevar o patamar, saindo simplesmente da aplicação do conhecimento para a aplicação da consciência, a gente entender. Aquela máxima que a gente sempre traz, né? Todo fumante sabe que cigarro faz mal. No dia que ele toma consciência disso, ele deixa de fumar, né? Então, a gente tem que ter esse ambiente em que as pessoas vivam numa convivência pacífica, né, que busque a harmonia, mesmo que não goste muito do vizinho, ele torce para outro time, de vez em quando ele fala os palavrões ali no playground, perto das crianças, mas tudo bem, isso a gente vai, de alguma forma, convivendo, né? Mas, de certa forma, a gente tem que buscar sempre a nossa convivência pacífica e harmonia dentro do condomínio. Isso é tarefa primordial do gestor condominial. Não há como ele escapar disso. É tarefa dele, sim. Não adianta dizer que não é porque é. Ah, mas as pessoas pensam diferente. Então, você busca argumentos diferentes, né? E nem que seja a lei, mas busca um argumento diferente, né? Também eu trago aqui como uma outra dica importante, que é a dica número 9, determinar e manter o horário de atendimento, né? Para evitar uma sobrecarga sobre o gestor e também algum tipo de prejuízo para a sua atuação equilibrada, né? Eu entendo que ainda há pouco você citou, né, de uma questão emergencial, sei lá, estourou um cano às 3 horas da manhã. É uma situação pontual. Mas, como regra geral, o síndico ou o gestor condominial também tem seu tempo de descanso. Também precisa se desligar um pouco dos problemas do condomínio. Então, é complicado. Eu cheguei a receber, às vezes, ligações de condomínio 11 horas da noite e sábado. O cara perguntar se na terça-feira ia ter não sei o quê da churrasqueira. Eu digo, amigo, você tem que. Eu não sei. Sabe essas coisas assim? Então, a pessoa tem que manter aquele horário. O horário de atendimento é de tal hora a tal hora. Né? Nesse sentido, é indispensável que isso esteja escrito em algum lugar, né? A sugestão que esteja, não sei, ali nos grupos de WhatsApp do condomínio, de alguma forma que as pessoas sabem, não, olha só, eu estou com esse problema. Já são 10 horas da noite, não vou ligar para o sítio. Ligo amanhã às 8, às 8h30, a hora que ele começa a atender. Né? Dá tranquilidade para ele, todo mundo fica, digamos, sabendo dos horários que tem que trabalhar e mantém o mínimo de equilíbrio mental e descanso do gestor. Né? Também temos. Diga. Não, perfeito, perfeito, é isso, né? Eu acho que o respeito tem que ser mútuo, né? De um lado e do outro, né? Então, também, né? O condomínio precisa receber, claro,
casos pontuais são casos pontuais, né? Aí é diferente. Mas tem uma norma aí para atendimento, eu acho que é fundamental, viu? É fundamental. E uma dica da dica: não ceda. O dia que você ceder para um, vai ter que ceder para outro. Né? É o caso do exemplo lá atrás da dica número 5. Você tem que dar um exemplo. Olha, eu não posso fazer, já está no meu horário de descanso. É uma urgência? É uma emergência? Vamos parar o prédio por causa disso? Faltou luz? Faltou água? O que é? É uma situação específica, vamos atender. Agora, se for uma coisa rotineira, amanhã de manhã eu lhe atenderei com toda a satisfação, todo prazer. Vem aqui conversar comigo, vamos ter uma conversa em particular, que é o cálculo. Eu vou te dar o meu tempo de escuta, presente para te ouvir, que hoje eu estou muito cansado, nem vou te ajudar muito, porque estou sem cabeça para pensar que já são 8, 9 horas da noite, né? O dia foi longo. Enfim, ter a tranquilidade que o síndico também, apesar de não parecer, também é gente. Né? A gente não pode esquecer disso. Né? Também precisa descansar. A dica número 10, ela também é um pouquinho mais, digamos assim, exige um pouquinho mais de atenção, que é entender que por trás de todo comportamento menos cordial há uma necessidade não percebida, que vem daquela máxima do Marshall, né? Que por trás de todo conflito há uma necessidade não atendida. Ou seja, é preciso que a gente entenda o que isso, de fato, realmente pode estar contribuindo para aquele conflito. O que está acontecendo ali? Né? Eu conheço casos de pessoas que tinham os seus problemas pessoais e transformavam a vida dos vizinhos num inferno. E a gente não entendia. Por que acontece com essa pessoa? Por que ele está gerando esse tipo de conflito? Se aqui a gente não vê uma situação fática que permita que isso aflore. Né? A piscina está limpa, a churrasqueira está funcionando, o jardim está bem cuidado, o porteiro está elegante, a portaria está limpinha, a garagem está arrumada. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que mais a gente pode fazer? Né? E aí a gente tem que descobrir. Nessa hora, sempre recomendo, eu fazia isso, recomendo que o síndico chame a pessoa para o cálculo, lá para a dica número 7. Vem cá conversar comigo, o que está acontecendo? Realmente, mas eu estou com esse problema. Bom, então, olha só, não é no condomínio que você vai resolver. Você pode resolver em outro caminho. A gente orienta, dá uma dica, se alguém conhecer uma pessoa que possa lhe ajudar. Não vão misturar aqui para você não se aborrecer, porque não vai solucionar nem o problema dele e vai criar um problema para o condomínio também. Né? Rafael, essa dica 10 aí, entenda, né? Que traz por trás do conflito, no comportamento das pessoas, é essencial. Porque muitas vezes, é aquilo que você acabou de relatar, muitas vezes o problema não é o condomínio. O problema é da pessoa que não está bem com ela mesma, uma série de coisas, muitas vezes até com razão, muitas vezes tem alguém na família com doente, a pessoa está passando por uma situação pessoal não fácil, né? Às vezes doença em família, alguma coisa, né? Profissionalmente. E muitas vezes a pessoa mesmo ela perde o equilíbrio. E quando ela perde o equilíbrio, aí começam a surgir os ruídos, né? E aí entender o que está acontecendo, dar uma parada, dar uma brecada, pô, o que está ocorrendo aí? Entendeu? E aí, muitas vezes, a solução é até imediata, né? É até imediata, entendeu? Isso acontece de imediato. Agora, deixar a coisa solta é o pior que pode ter. É o pior que é. Muitas vezes, é bom a gente sempre lembrar disso, né, Iglesias? Que nem sempre o síndico ou o gestor vai ter nem a capacidade, não vai ter nem a oportunidade de conviver com aquela pessoa em tempo suficiente para identificar, digamos, algum tipo de necessidade que não tá, que ele está passando e que a gente não percebe, né? Isso acontece, o dia a dia nos mostra isso. Mas se perceber que tem alguma coisa que está estranha,
o excesso de reclamações, o mesmo tema voltando, né? É de se localizar primeiro pela questão, antes de entrar na questão pessoal, da questão do condomínio. Né? Por que essa pessoa reclama tanto desse mesmo assunto, do outro, do outro, do outro? Se a gente está enxergando aquilo ali como funcionando dentro dos limites da capacidade do condomínio. Né? Se isso está avançando, é bom chamar a pessoa e conversar. Né? A gente tem visto, de uma certa forma, aí já partindo para uma situação mais extrema, a gente tem visto agressões imensas em condomínios. Né? Então, de repente, o momento que o gestor percebe que há algum tipo de reclamação dele ou em volta dele, aquele condômino, é bom ficar atento, né? Por uma questão até de segurança própria do síndico, né? Que amanhã a pessoa perde a cabeça com o síndico e comete algum ato impensado, né? Mas é bom sempre entender, como regra geral, que por trás de um comportamento que não é tão cordial ou menos cordial, sempre existe uma necessidade que a própria pessoa muitas vezes não percebe. Né? Ou percebe e não se incomoda, ou deixa a vida tocar, ou não percebe. Né? A dica número 11 é aquela clássica que a gente não pode deixar nunca de passar, que o conflito não deve ser motivo de aprendizado e melhoria, ao invés de desavença. Então, cada vez que o conflito surge no condomínio, ele está dando um sinal de que alguma coisa precisa ser melhorada dentro do condomínio. Né? Melhorada em qualquer sentido, seja das relações, seja das instalações, seja do serviço oferecido de terceiros ao condomínio, seja das relações entre os condôminos, seja do melhor uso das áreas comuns. Tem uma dúzia de coisas que a gente pode listar. Então, quando o conflito surge, a gente deve recebê-lo com a atenção que ele merece, buscar a solução dele, aprender com ele e até comunicar através dos meios do condomínio que aquilo foi solucionado daquela forma, né? Para que aquilo fique com uma espécie de histórico do condomínio, que no futuro a gente vai saber como resolver. Nessa hora, eu sempre sugiro que haja um pequeno registro que seja. Né? Olha, tivemos um problema tal, foi resolvido de que forma? Faz até um mapinha, um negócio simples, né? Foi resolvido com o reparo da bomba, foi resolvido com a troca de 4 disjuntores que pareciam novos, mas estavam com defeito. Foi resolvido com a troca da vaga do A com B. Enfim, sempre tem esse registro, que isso vai ficando dentro do condomínio com uma história real dele. Porque daqui a 5 anos vai ser outro gestor. Se for um síndico orgânico, provavelmente ele nem morará mais naquele condomínio. E para onde vai essa memória? Você vai ligar para o síndico que agora está morando, sei lá, na Espanha? Isso é difícil. Né? Então é bom que a gente tenha essa memória, dentro do possível, registrada, e que seja uma linha, mas deixa registrado ali. Né? É fundamental, viu? Essa é uma grande dica, porque muitas coisas, inclusive decisões em relação ao próprio condomínio, entendeu? Numa assembleia, que muitas vezes é o seguinte, aquela assembleia, que já aconteceu comigo já, né? De repente, sei lá, vamos atrás do que foi decidido naquela assembleia. E muitas vezes ali tinha uma coisa importante que você vai usar futuramente, entendeu? Então, registrar as coisas muito importantes do condomínio via assembleia e, obviamente, as outras, né, que seriam as secundárias, ter sempre um registro, né? Ter sempre um registro para saber o que passou. Nem que seja uma coisa que você acabou de falar, Rafael, nem que seja uma coisa bem simples, entendeu? Tivemos problema com a bomba assim, foi resolvido assim, em tal tempo, tal, uma coisa bem simples, um parágrafo resolve tudo, é isso aí. Bela dica. Olha só, olha essa situação que a gente sempre comenta. Nós, como gestores condominiais,
a gente tem assim, uma preocupação muito grande com as questões de registro contábil. Ou seja, a gente tem que dar satisfação por que a gente gastou, nota fiscal, emissão de boleto, justificar porque teve aquele serviço que custou tanto. Então, tudo isso toma um tempo imenso em que a gente vai ter que apresentar, porque, no fundo, todos os condôminos, os moradores, eles vão querer, no final do mês, saber, lá no boleto, ter aquele extratozinho do balanço para ver quanto foi gasto em cada situação. Mas, por outro lado, o registro do conflito que não vai para o boleto, ele ajuda tanto quanto, ou até mais. Hoje a gente resolveu o problema da bomba, na próxima vez que tiver, a gente não vai ficar gastando 2, 3 dias comprando carro-pipa ou fazendo qualquer coisa, porque a gente já sabe, pelo menos já tem uma linha que a gente resolveu o problema. Uma garagem, amanhã chega um vizinho novo, como esse que você estava citando da garagem de instalar o carro elétrico, assim, olha só, nós tivemos uma assembleia, já há algum tempo, depois vieram propostas, a gente consultou a companhia distribuidora de energia, fizemos o estudo e chegamos à conclusão que era muito caro e não valia. Infelizmente, olha só, nesse momento, está aqui registrado, porque isso vai ficar na memória. Ficou na memória, por natureza, ela termina se apagando, né? E, por último, né, a gente não pode deixar de trazer que o gestor condominial deve buscar sempre o apoio da mediação condominial, através de um mediador profissional, de forma a não permitir que aqueles conflitos ganhem proporções evitáveis. Ou seja, hoje em dia, e aí fazemos aqui uma colocação aos gestores, aos síndicos que nos ouvem agora, ou que nos ouvirão mais adiante, né? Hoje, assim como a gente tem vários prestadores de serviço ao condomínio, o mediador pode ser um prestador também que não é muito caro, né, que vai dar o atendimento, a não ser que haja um problema. Aí, na hora que tiver um problema, vai sentar com o mediador para conversar com ele sobre a forma como vai resolver e os honorários dele naquele caso específico. Mas, por exemplo, poder dar auxílio ao condomínio durante uma assembleia, trazer análises, saber que aquele condomínio ou aquele mediador passa por lá uma vez por semana, ou a cada 15 dias, para saber como andam as coisas. Já marca, olha, na terça-feira que vem, o mediador vai estar aqui. Então, esse problema que a gente tem, vamos resolver com ele, vamos conversar com ele na próxima semana. Isso vai dando um certo equilíbrio ao condomínio, no sentido de que tem alguém que vai apoiar nessa situação. Porque eu sei que os gestores condominiais profissionais têm avançado muito nos estudos, têm tido um avanço técnico fabuloso, mas nós ainda temos a grande maioria ainda, né, dos condomínios que são administrados por moradores e que nem todos têm esse conhecimento, essa disposição de solucionar conflitos e não querem se aborrecer. A gente quantas vezes escutou aquela palavra, eu não quero me incomodar, né? Amanhã passa, deixa quieto que a vizinha esquece, e assim a gente vai indo, né? Então, ter, digamos, a presença do mediador condominial como uma ferramenta, como um elemento que vai trazer equilíbrio para o condomínio é muito importante. Há muitos mediadores condominiais profissionais bons no país inteiro, né? Então, ninguém vai ficar desatendido por falta de mediadores e até para possibilidade online. De repente, se houver uma situação específica, perdão, rotineira também, a pessoa pode ser, o conflito pode ser trabalhado online também. Não, maravilha, o Rafael, maravilha, maravilha, é isso aí. E, olha, falando em mediador aí, profissional, temos aí o Rafael que trouxe muita dica importante, né? Dicas super importantes
que é para o dia a dia. E aqui, deixa eu só colocar aqui. Esse aí é o número aqui, do WhatsApp nosso, né? Isso, com certeza. É importante também divulgar, né? Divulgar o teu trabalho aí. E uma coisa, são 12 dicas que acho que o segredo aí seria a 13ª dica, é o seguinte: tem que ser usado diariamente. Ah, sim. Porque você não, tem que ser diariamente, entendeu? Escuta ativa. Não, eu escuto, né? Porque não, eu escuto, não, eu escuto. Pô, aquele dia não estava legal. Pô, você precisa estar legal, você precisa estar equilibrado. Você, como gestor condominial, você precisa estar equilibrado. Se você não estiver equilibrado, você fala, olha, infelizmente não vou poder atendê-lo nesse momento, vou atender. Agendamos um horário para te atender. Porque tem dia realmente você está com 500 mil coisas na tua cabeça, você não vai ter a escuta ativa, que é fundamental. É fundamental. Então, olha, não tenho condições agora de te atender. Vou te atender tal hora aqui, que eu tenho outros compromissos aqui que já pré-agendados. É uma maneira, e obviamente, quando você for ouvir a pessoa, você tem que escutar, porque muitas vezes a escuta ativa, muitas vezes ela por si só resolve, porque a pessoa quer desabafar. Embora você fale, o gestor não é terapeuta, mas a pessoa precisa desabafar. Né? Precisa muitas vezes desabafar, porque aquilo está incomodando. E muitas vezes as coisas são muito fáceis de ser resolvidas. Entendeu? O que não pode é deixar os ruídos ou os conflitos dentro de um condomínio, deixar a coisa solta. Isso aí se resolve. Porque eu tenho no outro condomínio, se resolveu. Olha, cada caso é um caso, hein, pessoal? O condomínio de um bairro é diferente do outro condomínio de outro bairro. Pode ser a mesma estrutura, o mesmo uma torre de, sei lá, de 60, 40, 80 apartamentos. Só que é o seguinte, cada caso é um caso, pessoal. As pessoas são diferentes morando. Né? Então, a atuação diária dessas 12 dicas é fundamental. E outra coisa, você citou uma coisa importante, olha só. A pessoa vem desabafar com você, né? Não no sentido terapêutico, mas no sentido da reclamação. É importante a gente ouvir, porque aquilo pode estar trazendo um problema que vem passando por diferentes gestões e ninguém vê. Se a gente vai olhar, eu fui síndico aqui 2 anos. Quando eu me dei conta, faltava 3 meses para acabar. Entendeu? Porque a atividade passa rápido, a gente não vê a vida, infelizmente, conta aí as lendas urbanas que o planeta está girando mais rápido, né? Então o tempo passa mais rápido, sei lá se é isso mesmo. Mas o fato é que o tempo passa, as coisas vão sendo resolvidas, outras coisas surgem e a dinâmica da vida é assim. Ouvir uma pessoa que está trazendo uma preocupação é muito importante. E lembrando que essas dicas, isso é fundamental que você falou, e eu tenho que endossar, tem que ser usado diariamente. Isso é uma caixa de ferramentas. Se você está fazendo um serviço, você não vai usar todas as ferramentas ao mesmo tempo. Você vai usar 1, 2, 3, né? Mas você tem as ferramentas na tua caixa. Não deixe de utilizá-las, né? E sempre tiver dúvidas, assiste novamente esse vídeo, né? Procura a informação, porque é muito importante que os gestores condominiais tenham isso sempre em mente, né? A tarefa é difícil, muitas vezes causa um certo aborrecimento, mas, por outro lado, quando a gente consegue realizar de uma forma boa, construtiva, prospectiva, né? Com uma visão de futuro boa, que mais adiante o condomínio vai estar melhor, é uma alegria impressionante. Não há quem não diga que instalou luzes de Natal, a criançada ficou feliz, que o síndico ficou frio em relação àquilo. Né? Quando há uma festa de confraternização no final do ano, quando há as flores do jardim florescem, quando dão os primeiros limõezinhos lá naquelas árvores que a gente plantou, né? Quando as coisas começam a ficar boas, isso é uma alegria também muito grande para quem faz a gestão e, naturalmente, refletida naquelas pessoas que moram ali
naquela micro-sociedade condominial, né? Maravilha, Rafael, maravilha, belo programa aí, né? 12 dicas aí importantes, né? Para enfrentar ou prevenir conflitos. Esse que é o negócio, também. né? O ideal é prevenir, né? O ideal é prevenir, e quando o conflito não foi prevenido por algum motivo, né? Porque tem os casos que não tem, saber enfrentá-lo. Não dá para deixar colocar debaixo do tapete, isso aí com o tempo se resolve. Não resolve, pessoal, não resolve. Então, é uma dica importante. O programa vai ficar gravado aqui no YouTube, no Facebook, né? Fica gravado, é importante. De repente fala, puxa vida, o que o Rafael falou? Estou com problema, né? Pô, 1 hora aqui, são 12 dicas importantes e fundamentais. Isso aí. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a você aqui pela atenção, pela oportunidade, né? Pessoal, fica atento aí a tudo isso e com certeza vai ajudar muito na gestão do condomínio que você está enfrentando aí, né? Com certeza. E esse programa, a gente, eu não sei se daqui 2 semanas, 3 semanas, tal, a gente vai reprisar às 8 horas da manhã. Agora, não sei que dia que a gente vai fazer, ou daqui 1 mês, 2 meses, a gente vai reprisar. É importante. É importante e é fundamental. É isso depois, aí. Bom, amanhã ou depois eu já também subo lá no meu canal, né, no ótimo. Para ter mais uma fonte de busca. Isso tudo isso tem aí. que estar divulgado por aí para que a gente possa colaborar ao máximo. Né? É isso aí, Rafael. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Pessoal, desejo a todos aí uma ótima aí, final aí começo de noite, né? Quem gosta de futebol ainda vai ter 2 jogos aí na sequência, né? 2 não, 3 jogos, ainda mais 3 jogos, né? Um é 1 hora da manhã, obviamente a gente não tá nessa vibe, porque amanhã às 8 horas estaremos aqui, inclusive até uma ótima entrevista. Eu e o Gelson estaremos entrevistando no Clube de Negociadores a Vivian Moreira Minelli, advogando na mediação. Então, é importante. Isso é muito bem, né? Muito bem colocado, porque o advogado atuando normalmente é uma coisa, atuando na mediação é outra. Então, ele está ali como assessor, né? Está assessorando, né, o seu cliente, né, na solução de conflitos. Então, inclusive, isso aí é um tema muito importante, porque advogados e mediadores são parceiros, né? Então, sim, tem que com certeza. São parceiros, é fundamental, né, o entendimento aqui. Esse é um tema que a gente já abordou várias vezes, mas nunca é demais. Cada um trazendo... Não, e está sempre evoluindo a ideia, né, Exato. E cada um trazendo a sua vivência, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, amanhã, a Vivian, eu e o Gelson estaremos conversando com ela. Então, um grande abraço a todos. Todos lá postos assistindo. Ótimo. Até amanhã, às 8 horas. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.